Então, deixa eu fazer a apresentação do casal. Só um instante. Então, vamos lá. Opa. Então, ah, Tá, então vamos lá. A irmã Letícia Cristax é empresária, pedagoga, formada pela Univesp, cursando especialização em psicopedagogia, educação especial e inclusiva, TEA e transtorno global de desenvolvimento. O irmão Juliano Robson é empresário, investidor, sócio proprietário da Zion Construções Limitada e do grupo Focalize. Formado em gestão comercial e relações públicas pela Anhanguera, serviu na Missão Brasil Ribeirão Preto no ano do ano de 2000, de 1998 a 2000. É casado com a irmã Letícia Cristax há 22 anos. Pai do Fabrício Cristax, que hoje serve na Missão Brasil Curitiba, e da Isabela Cristax. Eles são naturais de Paranaguá, no litoral daqui do Paraná. Porém, hoje eles moram na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo, e pertencem à estaca Brasil Ribeirão Preto, área onde o irmão Juliano serviu como missionário. Ah, certinho? Algum erro? Ok. Então, irmão Juliano, irmã Letícia, o tempo agora é todo de vocês. Perfeito, maravilha. Vamos lá. Bom, a ideia hoje de nós conversarmos com os irmãos é um bate-papo, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, né, pode, por favor, automaticamente entrar na conversa e vamos conversar. Essa é a nossa ideia, né? Nós vamos compartilhar com vocês, meus amigos, algumas experiências muito sagradas que nós tivemos ao longo desses 22 anos, né? Experiências nossas, experiências que o tempo nos permitir de outras pessoas, né, que nós pedimos autorização para compartilhar com vocês. E eu espero que nós possamos ter o coração e a mente aberta para poder ouvir o Espírito de Deus. Perfeito? Depois ela vai compartilhar uma experiência, né, alguma história antes de nós começarmos, para preparar-nos, né? E aí então nós vamos seguindo o que o Espírito vai nos indicando. Tá. Eu adoro uma bela história, eu gosto muito de histórias. Então, eu vou começar contando uma história. E era uma vez um homem, e o sonho dele era viajar no cruzeiro, a bordo do navio, né? E conhecer, passar pelo mar Mediterrâneo. Ele tinha um sonho muito grande de andar em Roma, Atenas, Istambul, e ele economizou cada centavinho para que ele pudesse realizar esse sonho. E o dia dessa grande viagem chegou. Só que o dinheiro dele era escasso, era pouco. Então, para economizar, ele levou algumas latas de feijão, alguns biscoitos e limonada em pó, saquinhos de limonada em pó. E partiu para esse cruzeiro. Ele ficou maravilhado com a beleza e tudo que ele viu lá. Mas ele gostaria muito de ter participado daquele banquete farto, daquelas refeições maravilhosas do navio. Ele queria muito ter participado da academia, das festas, né, dos bailes que tinha lá, de todas as atividades. Mas aí, como o dinheiro dele era pouco, ele ficava se limitando aos poucos prazeres, né? E ele conheceu todas as cidades que ele queria, né? Mas a maior parte do tempo ele ficou na sua cabine, comendo o seu parco alimento. E conta a história que no último dia, um membro da tripulação foi perguntar para ele em qual das festas de encerramento ele iria participar. E durante essa conversa, ele ficou sabendo que não só a passagem, mas todas as refeições, todas as festas e todas as atividades do navio estavam inclusas no preço que ele pagou. E o que essa história ela nos ensina é que muitas vezes nós vivemos abaixo de nossos privilégios, como esse homem do navio, né? Ele realizou o sonho dele, mas foi bem abaixo dos privilégios que mereciam, que ele merecia e que pertenciam a ele. E nós, quantas vezes nós, né, em nossa vida, vivemos abaixo de nossos privilégios, né? De nossos privilégios como membros da Igreja de Jesus Cristo, como filhos de Deus, né? Como deuses em potencial.
Quantas vezes em nossas vidas nós vivemos abaixo de nosso potencial? Né? Eu acredito que essa história tem tudo a ver com o tema hoje, né, que foi designado a nós, né, de nós confiarmos nas promessas, mesmo quando elas demoram a se cumprir, né? O que nós estamos fazendo para que essas promessas elas se cumpram, né? Quais são os privilégios que nós estamos vivendo por estarmos nessa existência mortal, né? Perfeito. É, eu acredito que cada um de nós que estamos aqui já passamos por momentos difíceis na vida, né? Ao contrário, aqui é a mesma coisa. Nós também passamos por muitas dificuldades ao longo do caminho, né? Muitos testes. E eu lembro que quando eu voltei de missão, eu voltei com aquele fogo nos ossos, né? Nossa, eu quero casar, tenho que me casar, eu preciso criar minha família, eu posso atingir meus objetivos, eu quero casar. Eu voltei muito animado de missão, né? Tem um amigo meu aqui, que é meu melhor amigo, que está aqui conosco hoje também, que serviu na mesma época que eu. Nós voltamos praticamente quase no mesmo tempo, com muito ânimo, com muita vontade de poder realizar nosso casamento. E eu lembro que eu cheguei na missão, tive algumas oportunidades, né? Mas eu quero compartilhar com vocês, assim, algo rápido que aconteceu, né? Eu cheguei a ser noivo, eu cheguei a noivar, estava tudo pronto para o nosso casamento, né? Tudo certinho, marcado. Porém, 45 dias antes do meu casamento com uma outra moça, nós desmanchamos o nosso casamento, né? E eu vou falar para vocês, irmãos, que não foi fácil, né? Imagine, para pensar, eu tinha acabado de voltar de missão, com aquele sonho, aquela vontade de poder casar, de ter minha família, e 45 dias, meu casamento, ele foi por água abaixo, vamos dizer assim, né? E eu fiquei pensando muito, né? Muito pensativo com todas as coisas. Por que isso aconteceu comigo, né? O que o Senhor está querendo me mostrar? Por que essas coisas aconteceram? Mas eu nunca, em momento nenhum, eu desacreditei nas promessas que o Senhor tinha para mim. Eu sabia que Ele tinha promessas para mim feitas e que eu precisava passar por isso e que um dia lá na frente talvez eu iria compreender o porquê do meu casamento, do meu casamento não ter acontecido naquele momento, né? E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e minha esposa, então, nós começamos a nos aproximar, né? Detalhe, eu não precisei escolher nosso jogo de cozinha e nem o piso da nossa primeira casa, porque foi a ex-noiva dele que escolheu tudo. Então já poupei o trabalho. Ela já tinha escolhido o piso da casa, a cor da casa, o jogo de cozinha já tinha comprado. Então, mas foi algo bem interessante, que quando ele voltou de missão, eu namorava um amigo dele. E eu pegava escolar, eu morava na praia e eu ia para Paranaguá estudar. E eu pegava escolar com essa noiva dele. E o meu namorado não tinha ido para a missão ainda. E essa noiva dele chegava para ele e falava: Nossa, a Letícia ela é tão especial, ela vai no ônibus estudando as escrituras do seminário. Ela tem 18 anos, já estuda as escrituras no ônibus, ela dá aula de seminário, ela é muito fiel. E ela chegava sempre com buquês de flores, com chocolate que ele dava para ela. E meu namorado nunca tinha me dado um buquê, nada. Eu falava: Nossa, podia ter escolhido um namorado que fosse mais romântico, né? E desse meu namorado é muito devagar, eu pensava, né? Não falava para ninguém, mas eu pensava. E ela foi preparando o caminho entre nós dois. Ele mesmo sem saber, ela foi preparando o caminho, porque ela que fez a propaganda dele, né? As ações dele que eu via quando eu pegava o ônibus escolar com ela, né? Me preparou para que eu pudesse conhecê-lo, né? Mas eu acho que era para a gente pertencer à mesma família mesmo, né? Porque quem levou o esposo, quem levou a minha mãe para a igreja foi a tia dele, tia do Juliano. E foi em 1980. E a minha mãe, ela conheceu o meu pai, e meu pai era católico, né? E ela se afastou da igreja. E eu nasci num lar católico, né? Eu fiz crisma, catequese, primeira comunhão, fui batizada na igreja católica. E a tia do Juliano, ela sempre ia na minha casa, quando era criança, falar da igreja, fazer noites familiares. E eu tinha uma amiga da escola que sempre me chamava para ir para a igreja, para ir para as mutuais, enquanto eu era jovem, mas minha mãe nunca deixava, né? E foi numa época que... E eu cresci nesse lar católico achando que o referencial da minha vida era ser uma mãe, uma dona de casa. Porque minha mãe era dona de casa, cuidava de uma família de 5 filhos,
E eu achava que aquilo era o lar perfeito. Mas com o tempo, as provações e dificuldades, elas foram chegando. E a minha mãe teve que começar a trabalhar fora. E aí, quando ela começou a trabalhar fora, ela começou a conhecer coisas que ela não conhecia. E ela começou a se distanciar e ter atitudes que uma mulher casada não teria. E meu pai era alcoólatra, aí começaram as brigas, as ofensas, as discussões. E desculpe a palavra, mas assim, minha vida se tornou um inferno quando eu tinha 15 para 16 anos. E um dia eu estava deitada, né? Quando aquele mundo perfeito, dona de casa, estava indo por água abaixo, desabando, eu estava deitada no sofá. Eu já nem estudava mais com a minha amiga. E eu falei assim, nossa, eu lembrei da Raquel. Eu falei, nossa, eu vou ligar para a Raquel e ver se ela está indo naquela igreja. E eu já tinha ido em outras várias igrejas, porque eu estava procurando algum conforto para as dificuldades que eu estava passando. E eu liguei para a Raquel e ela falou, tô indo na igreja sim. Eu falei, então eu vou lá amanhã, né? Isso foi no sábado que eu liguei para ela. E eu fui para a igreja às 9 horas da manhã, do domingo, e cheguei na aula das moças, porque eu era uma jovem de 15 anos, e a aula foi, as famílias podem ser eternas. Então, todo o meu sofrimento, eu pensei, nossa, eu vou chegar em casa, eu vou contar para minha mãe e pro meu pai. Ele não vai mais bater nela, ele não vai mais beber, eles vão casar no templo, eu aprendi na igreja. Mas aí existe uma coisa bem especial que se chama o arbítrio, né? Que é um dom que todos nós recebemos. E o que aconteceu? Eles não aceitaram isso. Eles acharam que o melhor era eles se separarem. E eles se separaram. E aí, quando eu pensei que tudo ia melhorar, as coisas começaram a piorar ainda mais. Porque aí ficou uma mulher sozinha para cuidar de 5 filhos, e eu era mais velha. Eu comecei a trabalhar, dava todo o meu salário para ela, mas a gente não conseguia se sustentar. Aí veio as dificuldades, veio fome. Aí veio os namorados que minha mãe teve, os relacionamentos dela, que também foram bem prejudiciais para minha vida, a ponto de um deles me tocar para fora de casa e eu não ter onde morar. E nesse meio tempo eu tinha me batizado na igreja e eu falei, já que eles não querem, eu vou lutar para que eu tenha um casamento feliz. Eu vou lutar para que eu tenha uma família eterna, né? E foi isso que eu fiz, né? Quando o Juliano voltou de missão, eu acredito que talvez hoje, né, as pessoas, as moças, não sei se olhariam para ele, né? Porque ele não tinha estudo, né, amor? Tinha sexta série. Ele tinha sexta série, né? Ele tinha acabado de voltar da missão e não estudava ainda e estava correndo atrás de serviço. A gente não tinha nada quando a gente se casou, mas eu via que ele era um bom servo de Deus, né? Naquele momento eu achei que ele era o homem mais, o jovem, né? Porque eu não tinha acabado de fazer missão, mas era o mais espiritual que eu conhecia na nossa estaca. E eu falei, não, eu vou investir nele, eu vou atrás dele. Ele tinha acabado de terminar o noivado, tinha terminado o meu namoro também. E aí, e ele sempre falava no púlpito, só sempre que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. E eu comecei a me interessar por ele, porque eu falava assim, eu estou cansada de levantar sozinha para ir para a igreja, de não ter ninguém para me apoiar, de ter que ficar lutando sozinha. Eu falei, eu quero alguém que me empurre, quero alguém que me ajude. E aí, eu morava na praia, e eu comecei a me aproximar dele. Chamei ele para uma noite familiar, porque eu falei que eu não sabia fazer noite familiar para minha família. É o primeiro contato que nós tivemos. Eu fiz um bolo de chocolate que foi o bolo mais maravilhoso de toda a minha vida, que eu nunca mais ficou daquele jeito. E mesmo assim, e depois de um tempo, a gente ficou por isso mesmo, né? E eu falei, e agora? E eu morava longe, morava em outra ala, morava em outra cidade. E minha mãe queria ir para Paranaguá. E eu fiz de tudo para achar uma casa em Paranaguá, na ala que ele servia. E ele era conselheiro do bispado. E aí eu fui morar num lugar que é bem perigoso lá em Paranaguá, que se chama Morro da Cocada, que na época nem polícia entrava lá. Mas era um lugar que minha mãe podia pagar e ficava na ala dele, para mim ficar perto dele. E como eu não tinha ninguém, membro da igreja na minha família, os meus líderes foram sempre essenciais na minha vida. Eu sempre buscava o conselho dele. E eu cheguei numa nova ala, né? O bispo ele foi me entrevistar. E ele era o conselheiro da estaca, que estava cuidando da ala, E para não cortar, esse bispo que ela está falando é o nosso novo prefeito lá em Paranaguá, membro da igreja. E aí ele veio perguntar meus anseios, tudo. E aí nessa entrevista eu falei que eu gostava dele. E aí ele falou bem assim, e aí a gente começou a conversar, e ele falou assim, então eu faço uma coisa bem diferente. Eu falei, o quê? Você precisa ser notado, você já teve contato com ele. Peça ele em casamento. Aí eu falei, eu nunca na vida que eu vou pedir ele em casamento. Falei, peça ele em casamento. Eu falei, não. Falei, Letícia, ele precisa notar você, ele já conversou com você para mim.
E ele peça ele em casamento. Eu falei, nossa, mas eu não tive um contato com ele, eu nem namorei com ele, nada para pedir ele em casamento. É o homem que tem que pedir a mulher em casamento. E aí ele falou, não, vai lá e pede ele em casamento. E aí ele me emprestou o bispado da estaca, porque ele era conselheiro da estaca. Eu chamei ele para uma entrevista, né? Eu chamei ele para uma conversa, falei, já ficar lá com ele no serão que teve na nossa estaca. E aí eu sentei no lugar do presidente da estaca e ele no lugar do lado. E aí eu pedi para ele fazer uma oração. E quando ele terminou a oração, eu falei bem assim: eu vou ser simples e direta com você. Eu quero me casar no templo com você. Você quer casar comigo? Aí quanto que você fez? Usei o padrão de compromisso como todo missionário, né? A gente vai dando um jeitinho Mas teve porquê, né? E me enrolou meses. E aí eu descobri que tinha 5 pessoas pedindo ele em casamento. Não fui só eu que vi um lado espiritual nele, ou algo que atraiu. Tinha 5 pessoas que pediram em casamento e ele estava indeciso, né, amor? Ele era o bonitão lá da nossa história. O bonitão era outro. E continua. E aí foi que nós começamos a ter nossa aproximação, nosso relacionamento, né? Eu comecei a olhar a Letícia com outros olhos quando eu comecei a ver o que ela fazia, né? Ela cuidava dos irmãos, porque, como ela comentou, a mãe saía e deixava ela em casa cuidando dos seus 4 irmãos. Então, ela que cuidava, dava banho, fazia comida, cuidava da casa. E eu via que ela servia na igreja, que ela dava tudo de si, que ela esquecia muitas vezes dela para poder servir na igreja. E eu comecei a olhar, falei, olha, eu acho que eu preciso começar a tomar a decisão, né? E então, né, de dezembro, no final do ano de dezembro de 2003, 2001 para 2002, eu a pedi em casamento, né? Era virada de ano. Então, eu pedi em casamento, depois ela me pediu, né? Mas aí então, no ano de 2004, 2002, nós nos casamos, né? E nos selamos no templo. E foi aí, então, que começou, irmãos, a, a ideia do nosso tema de hoje, né? Porque tanto ela como eu, nós não queríamos que nossos filhos passassem por muitas coisas que nós passamos. E nós sabíamos que Deus era um Deus de promessa, que ele cumpria e cumpre e sempre cumprirá as suas promessas. A gente sempre soube disso. A gente viu muitas coisas acontecerem na nossa vida enquanto nós estávamos, antes de nos casarmos, fazendo com que as coisas acontecessem. E nós vimos que Deus, ele prometia e ele cumpria aquilo que ele prometia. E então nós decidimos que, quando casássemos, nós íamos fazer de tudo para ensinar nossos filhos no caminho, para que eles pudessem acreditar que as promessas que Deus tinha para eles iam ser cumpridas mediante aquela obediência deles. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar com isso? Nós tivemos muitas experiências sagradas em família, durante esses 22 anos, né, que nós temos de casados, e que nos fortaleceu. Mas, além de nossas experiências, muitas das experiências que nós temos, nós pegamos de outras famílias, de outras pessoas que tiveram sucesso em algumas coisas que fizeram, e isso nós colocamos para nós, né? Quando eu me batizei, eu lembro que as moças, algumas moças que eram minhas amigas, elas falavam bem assim, e elas tinham aquelas famílias tipo de margarina, famílias seladas no templo, todos os ativos, e elas eram membros desde que nasceram, e elas falavam bem assim: nossa, eu queria tanto saber como era um baile fora da igreja, eu queria tanto fumar, eu queria tanto beber, eu queria tanto usar drogas. E eu tinha vindo de uma família que passou por muitas dificuldades por causa de vícios, por causa dessas coisas ruins. Eu sabia o que o mundo oferecia lá fora, porque eu tinha vindo do mundão. E elas que nasceram dentro do evangelho, elas não sabiam. E essa foi a minha maior preocupação, quando eu resolvi que eu queria construir uma família. Eu não queria que os meus filhos passassem por tudo que eu passei, mas eu queria que eles aprendessem pelo amor, porque eu acredito que na vida se aprendeu pelo amor ou pela dor. Eu falava bem assim, eu pensava bem assim, eu não quero que um dia os meus filhos, eles tenham esse sentimento, ai, como que será que é lá fora? Como que será que é essa droga? Como que será que é beber? Por que eu tenho que guardar o dia do Senhor? Então eu sempre orava muito para ele me dar sabedoria.
né? Porque eu casei bem jovem, eu fui mãe jovem, né? E eu falava que, Senhor, me dá sabedoria para mim ensinar, para que eles tenham experiências espirituais nas pequenas coisas. Porque nossa vida é assim, nós precisamos ter experiências espirituais em todas as coisas, todos os dias nós temos experiências espirituais, se nós permitirmos. E nós precisamos reconhecer a mão do Senhor nessas pequenas coisas. E desde pequenininho eu sempre buscava ensinar a eles, né, das pequenas coisas, é, algo espiritual, né? Algum tempo atrás, 2 anos atrás, meu filho ainda estava em casa e ele achou e nós, quando meu filho não estava saindo missão, meu marido viaja muito ao trabalho. E eu comecei a viajar com ele, porque ele ficava muito longe. E eu lembro que ele ligou para nós fizemos oração pelo WhatsApp, né, quando nós estamos viajando. E aí eles falaram bem assim: mãe, deixa eu assistir Scooby-Doo antes de dormir. Já era 11h30. Eu falei: tá, pode assistir, mas vão dormir depois. E aí eles fizeram a oração deles pessoal. E minha filha falou que ela foi procurar o ursinho dela. E quando ela levantou o travesseiro, meu travesseiro, que eles estavam na nossa cama, ela achou um escorpião. E era bem grande esse escorpião. E como eu tinha ligado para ela 11h30 da noite, a gente tinha trabalhado muito, a gente falou: filha, a gente está muito cansada e a gente vai dormir. Ela não ligou para a gente para falar o que ela fazia com esse escorpião. Então eles jogaram sal por toda a casa. Sei lá, que eles ouviram algum lugar que sal matava escorpião. Eles cataram tudo que é sal do armazenamento, tacaram por toda a casa e foram dormir no carro. E aí no dia seguinte que eles nos contaram, mas a minha filha falou bem assim: mãe, se eu não tivesse feito oração, o Senhor não teria me protegido do escorpião, né? Então essa é a diferença quando nossos filhos eles aprendem a ter experiências espirituais das provações que eles enfrentam das pequenas coisas, né? Eu não precisei falar para ela, ela mesma reconheceu: mãe, eu só achei o escorpião porque eu fiz oração e procurei meu ursinho. Se eu não tivesse feito oração, eu não teria achado aquele escorpião, ele teria me picado à noite, né? E é interessante que essas experiências que nós fazemos nossos filhos terem e reconhecer, irmãos, é que vai fazer a total diferença na vida deles futuramente. Eu gosto muito de uma escritura, eu compartilhei com os irmãos no primeiro dia que nós estávamos juntos com vocês, há 2 domingos atrás, que eu uso ela como muito base de meus discursos, né? Que é a escritura de Provérbios 22:6, quando fala: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer ela não se desviará dele. E essa é uma promessa para nós, isso para nós temos assim muito claros. E isso a gente decidiu muito cedo, quando nós nos casamos, que nós não iríamos perder uma oportunidade sequer de ensiná-los, né? Nós iríamos aproveitar todos os momentos, iríamos ser claros com nossos filhos, claros com respeito à sexualidade, quanto a sexo antes do casamento, contra a palavra de sabedoria, dia do Senhor, dízimos e ofertas. Então, nós somos muito claros com eles, desde pequeno. Eu lembro, só para você ter uma noção, eu lembro de uma ocasião que nós estávamos saindo de casa para ir para a igreja de manhã, e eu estava fechando a casa. O nosso filho, o Fabrício, lá do Equipades, né? Veio correndo para mim, ele era pequenininho, ele passou correndo para mim e falou: minha moeda da sorte! E entrou para dentro de casa. Eu falei: moeda da sorte? Como assim, né? Aí parei, entrei dentro de casa, a hora que ele estava vindo com a moeda na mão, falei: filho, vem cá, senta aqui. O que é isso na tua mão aí? Ele falou: ah, pai, minha moeda da sorte que eu ganhei do tio Lu. Tio Lu é meu irmão mais velho, né? Que é muito brincalhão, ama crianças, tudo. E tinha dado uma moeda para ele. E eu falei: tá, mas o que ele te ensinou? Ah, ele falou que sempre que eu tivesse com essa moeda em mãos, ela ia me dar sorte, que eu ia conseguir todas as coisas. Eu falei: ah, entendi, filho. Deixa eu fazer uma pergunta para você, filho. Ele era muito pequeno, né? Eu falei: o que nós fizemos antes de sair de casa? Ele falou: ah, nós acordamos, escovando o dente. Eu falei: não, tá. Mas antes de sair de casa, agora, a gente ir para a igreja. Ele falou: ah, nós fizemos oração. Daí eu falei: filho, você acha que a oração que nós fizemos para Deus é mais importante e que Deus vai ouvir aquilo que você precisa e te abençoar? Ou essa moeda que você tem na sua mão? Eu lembro que ele olhou para a moeda e jogou com tudo assim, né? É verdade, pai. Jogou a moeda no sofá e saiu comigo para casa. No dia seguinte, né, para a igreja, né? No dia seguinte, era segunda-feira, então era a nossa noite familiar. Irmãos, nós não perdemos a oportunidade de continuar ensinando. A nossa mensagem para os nossos 2 filhos, que eram muito pequenos,
foi sobre isso. Foi naquela noite familiar que nós ensinamos para eles que membro da igreja não procura horóscopo, que membro da igreja não lê carta, não lê mão, que membros da igreja não fazem, não têm atitudes como essa. Foi de pequeno. Eles não precisaram chegar na escola para descobrir coisas. Nunca esperamos que a escola ensinasse nossos filhos ou que a igreja ensinasse nossos filhos. Esse era um dever que nós sempre tivemos, de que se nós quisermos que as promessas se cumpram, nós precisamos fazer a nossa parte para que elas possam ser cumpridas. Então, nós nunca perdemos a oportunidade de ensiná-los, né? Em nenhum momento. Então, irmãos, o que eu falo para vocês? Tem algumas escrituras sagradas que eu quero compartilhar com vocês, né? A primeira delas se encontra na seção 130 de Doutrina e Convênios. Quem fez seminário, né? Nos versículos 18 e 19, o Senhor diz: há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus, desde antes da fundação desse mundo, no qual se baseiam todas as bênçãos. E ele fala no versículo 19: e quando de Deus obtemos uma bênção, é por obediência àquela lei a qual ela se baseia. Olha a primeira escritura. A segunda escritura que eu vou compartilhar com vocês se encontra em Doutrina e Convênios na seção 50, versículos 31 e 33, onde o Senhor diz: quem sou eu, o Senhor, para prometer e não cumprir? No versículo 52 ele diz: eu mando e os homens não obedecem. Revogo e eles não recebem a bênção. E depois dizem em seu coração: essa obra não é de Deus, porque as suas promessas não se cumprem. No versículo 53 ele termina dizendo: mas ai deles, porque a sua recompensa os espreita de baixo e não de cima. Olha o que as escrituras nos ensinam. Aí, então, irmãos, nós vamos lá para aquela outra escritura do seminário, tão conhecida, né? Doutrina e Convênios 82:10, onde o Senhor diz o quê? Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. E aí, irmãos, usando mais uma escritura, que é a escritura que se encontra lá em Tiago, no capítulo 2, os versículos 14 e 17, onde ele nos ensina que a fé sem as obras, elas são mortas. Ou seja, todas essas escrituras, irmãos, sempre foram base para a nossa vida, desde que nós decidimos nos casar. E nós sempre tivemos a ciência, na nossa mente e no nosso coração, que se nós quiséssemos que as promessas do Senhor se cumprissem, não bastava apenas nós confiarmos. Nós precisávamos agir. Nós não podíamos ser apenas ouvintes, mas precisávamos ser cumpridores da palavra, para que então o Senhor fosse fiel para aquilo que nós tanto queríamos, que era ouvir e ver, presenciar as bênçãos prometidas para nós. Então, irmãos, desde que nós nos casamos, a nossa vida tem sido um ciclo, né? Um ciclo. E isso vai acontecer na vida de vocês podem observar. Nossa vida é um ciclo na igreja, né? Um ciclo eterno, como diz as Escrituras, né? Nós nos casamos, temos nossos filhos, estamos criando no caminho. Para quê? Para que um dia eles possam chegar aqui, casar, ter os seus, e nós irmos acompanhando esse ciclo de nossos filhos. Eu vou pedir para a Su compartilhar umas fotos. Será que você consegue, Su, compartilhar umas fotos para nós que eu mandei? E aí, através das fotos, eu vou compartilhar com vocês a parte dessa experiência com a minha esposa, né? Pode pular na segunda foto, Su. Eu já vou contar a experiência de minha tia. Essa é minha tia Tânia, tá bom? Eu vou contar para vocês a experiência dela. Na verdade, assim, Su, deixa eu aproveitar que você está com ela na mão. Irmãos, essa é minha tia Tânia. Ela é lá de Paranaguá. Ela quem levou a minha sogra para a igreja, né? Minha sogra era apaixonada pelo meu tio. Na época, meus tios, eles foram servir missão, eles foram os primeiros missionários do nosso estado lá servir missão.
e eles saíram para a missão. E aí minha sogra, então, conheceu meu sogro, né? Mas minha tia, quando voltou de missão, ela ficou muito tempo, né, até se casar, muito tempo depois que ela voltou sem se casar. Ela estava lutando, procurando por o seu eleito, mas ela nunca teve essa experiência, essa oportunidade de ter tido um casamento. E talvez o que eu vou falar para alguns, agora, contando a história dela, talvez possa ajudar alguns de vocês, mas me ajudou muito algumas coisas que ela passou. A minha tia, com esse homem do lado dela, meu tio casado com ela, o Claudinei, ele serviu na Missão Brasília e ela na Missão Porto Alegre. Ela é, se não me engano, acho que 10 anos mais velha que ele, né? E ela voltou de missão, eles voltaram e eram muito amigos. Eles eram muitos, mas muito amigos mesmo. De frequentar a casa, ela fazia lanche para eles, eles eram professores do seminário, preparavam algo juntos, frequentavam a igreja, eram muito amigos mesmo. Mas minha tia Tânia nunca tinha visto o Claudinei com os outros olhos, né? Porque por ele ser mais novo e ele ser muito amigos. Aí eles eram amigos, extremamente mesmo amigos. Conta minha tia, para resumir a história, que um dia uma amiga dela falou: Tânia, eu vou ajudar você com Claudinei. E, na verdade, ela se aproximou e quando minha tia chegou no baile dos namorados, quem estava de mão dada com ele era essa amiga dela. Começou a namorar com ele. E conta minha tia que foi a primeira vez na vida que ela sentiu o coração dela gelar. Foi naquele momento que ela começou a sentir: nossa, por que eu estou sentindo isso? Claudinei é apenas meu amigo, por que eu estou sentindo isso? Na época, ela procurou meu tio, que era o irmão dela, era o presidente do ramo na época, e ela compartilhou essa experiência. E ela compartilhou com meu tio, que estava começando a entender os sentimentos pelo Claudinei. Meu tio, como líder dela, olhou para ela e falou: Tânia, você quer que se casar com o Claudinei? Você precisa entender uma coisa. Primeiro, o noivado não é, como é que foi as palavras que ela falou? Ele não é noivado é um compromisso, não é algo sagrado determinado. Ou seja, quando você tira a aliança do lado direito e para a esquerda, Aí acabou. aí acabou. Fecha teus olhos, encerra teu coração. Enquanto ele está noivo, ele tem apenas um compromisso. Comece a mostrar para ele. Olhe para ele com os olhos do coração. E minha tia falou: mas como assim? Comece a mostrar nos teus olhos o amor que você tem por ele. Toda vez que você cumprimentar ele. E eles começaram a ficar um pouco mais distantes, porque a namorada dele era muito ciumenta, né? E chegaram a noivar. Ele chegou a noivar com essa amiga. E quando ela viu eles noivos, ela já com data de casamento, vendo casa para alugar, móveis para comprar, o chão dela desabou. Foi onde ela descobriu realmente que ela amava ele, né? Mas ela respeitou a decisão dele, né? E eles acabaram ficando um pouco longe. Mas conta assim, para resumir, irmãos, ela nunca deixou de olhar para eles com olhos do coração. E contam a ela que um dia eles estavam numa atividade da igreja e meu tio, né, esse que é o Claudinei, chegou: Tânia, posso levar você em casa? Ela falou: pode. E eles chegaram na frente da casa, começaram a conversar, e ela comentou com ele, falou: eu soube que você desmanchou seu namoro, é verdade, Claudinei? Seu noivado? Ele falou: sim, desmanchei. Nossa, mas por que, Claudinei, se desmanchou seu noivado? E ela conta que quando ela falou isso, ele olhou para ela sorrindo e falou: porque eu me apaixonei pela minha professora do instituto. E era ela que dava aula no instituto. E ela ficou toda vermelha, sem jeito. E então ele pediu ela em namoro, né? Naquele dia, ela aceitou e eles começaram a namorar. Olha só, desmanchou o noivado, já tinha desmanchado o noivado, e começaram a namorar. Naquela semana teve um baile na igreja e ela chegou na capela, de mão dada com ele. Então todo mundo, quando viu os dois, né, ficaram tudo felizes pelos dois juntos. Mas de repente chegou o presidente do distrito, o falecido irmão Isaías. E ela conta para nós, irmãos, que quando o Isaías chegou para ela e viu eles de mão dada, falou: Tânia, Claudinei, vocês estão namorando de mão dada? Sim, sim. E ele olhou bem sério para eles, irmãos. Olha só, o presidente do distrito olhou bem sério para eles e falou:
eu tenho um desafio para vocês, eu posso fazê-lo? Vocês vão aceitar? E ela falou, pode fazer, presidente. Claudinei e Tânia, nós temos uma caravana para o templo agora em outubro. E eu desafio vocês a se casarem nesse dia, que era 40 dias depois daquele dia que ele estava falando aquilo. E eu desafio vocês a se casarem no templo. Vocês já se conhecem há tanto tempo, são tão amigos. O que impediria vocês disso? E eles olharam para o outro e aceitaram o selamento. Eles se casaram no templo, 40 dias depois iniciaram o seu namoro. Minha tia já estava com quase 40 anos de idade. Conta ela que eles estavam depois de um tempo já no templo, e ela encostou na parede do templo e orou a Deus, pedindo para que ela pudesse ter um filho, porque a idade dela já estava em perigo de ter filhos, e eles não estavam tendo filhos. E ela orou com muita fé: Senhor, nós queremos tanto ter um filho, um bebê, por favor, nos abençoe. Irmãos, 30 dias depois, minha tia descobriu que estava grávida. Hoje eles têm um casal de filhos. O filho deles, primeiro, que é o Brian, né? Já serviu na Missão Santos, é casado. Hoje eles têm um netinho, já tem um filho. A filha mais nova deles estuda medicina em outro país. E eles estão ali, né? Firmes, lutando e confiando nas promessas que o Senhor sempre deixou para eles. Então, irmãos, confie nas promessas de Deus. Deus é um Deus de milagres. Tudo que ele promete, ele vai cumprir. É lógico, se nós acreditarmos em primeiro lugar e colocarmos à prova. Pode passar a foto, Su, para nós sermos mais... Ó, essa é a família deles. É o filho, o Brian, de gravata borboleta, o dia do casamento deles, né? Agora já tem um filhinho, né? E essa é a Bárbara, que está do lado do meu tio ali, que estuda medicina hoje fora do país, né? Pode passar, Su. Essa é a nossa família, né? Minha esposa Letícia, nossa filha Isabela e nosso filho Fabrício, o Helder Cristax, que está servindo a missão Curitiba, né? Pode pular, Su. Ó, esse é o nosso filho Fabrício, desde pequenininho. Nós, irmãos, somos muito incisivos com nossos filhos com as coisas pequenas, né? Nós trabalhamos muitas coisas pequenas. Então, se nós quiséssemos que ele estivesse sempre no padrão dominical nos domingos, nós precisávamos aprender que ele tivesse os seus desde cedo, que era de pequeno que se entorta o pepino, né? Então, sempre eles foram para a igreja desde que nasceram nos padrões. A roupa era maior que ele, mas ele foi. A roupa era maior que ele, mas ele foi, né? Pode mudar, Su. Aí é nós no templo com ele. Gente, o Senhor foi tão bondoso comigo, por qual jeito que eu segurava meus filhos. Eu sou tão desengonçada, continua. Mas eles nunca tiveram nenhuma fratura. Mas aí é nós levando nossos filhos sempre ao templo. E assim, ó, o templo sempre fez parte da nossa vida. Né? Nós sempre tivemos oportunidade, em todas as oportunidades nós levávamos nossos filhos. Então, nós queríamos que eles pudessem ter o templo, né? Próximo deles. Então, nós levávamos, enquanto minha esposa entrava por primeiro para fazer, né, as coisas lá, eu ficava com eles fora cuidando deles para que ela pudesse aproveitar o tempo, a maior parte. E enquanto eu estava com nossos filhos lá fora, irmãos, eu não perdia a oportunidade. Eu levava eles na recepção do templo, falava que eles tinham que falar baixinho, né, explicava que ali é a casa de Deus, onde Deus habitava, que ali eles podiam entrar para se selar como eu e a mamãe, que eles podiam levar os filhos deles para poder participar dessas mesmas experiências. Minha esposa, toda vez, irmãos, todas as vezes que ela saía do templo, ela trazia um lencinho de papel da sala celestial. E ela entregava na mão dos nossos filhos, de cada um deles. Falava, olha, esse é o lencinho que a mãe trouxe lá da sala celestial, do lugar mais sagrado do templo, para que vocês possam sentir a presença de Deus através desse lencinho. Nosso filho guarda até hoje no diário dele, né? De lembrança. Coisas pequenas, irmão. Coisas pequenas que produzem coisas grandes. Pode pular, sim. Aí nós, com o nosso primeiro filho, nós trabalhávamos no CHF, né? Éramos consultores do CHF, então nós levávamos eles, batemos fotos,
E por muitos momentos em nossas vidas, em nossas noites familiares, nós mostramos essas fotos para eles. Para mostrar para eles que eles estavam servindo a Deus desde pequeno, junto com os pais deles. Entende? Criando no caminho. Pode pular, Silvio. Aí, o nosso estudo das Escrituras em família, nós tínhamos uma outra foto, mas nós não achamos. A Isabela com o livro de Mórmon comendo, né? Ali estava na direção da boca, ela sempre foi muito gulosa e ela se banqueteava com as escrituras mesmo, desde pequena. Desde pequenininha. Pode pular, sim. Das conferências gerais. Uhum. Aí a gente estava pronto para uma conferência geral, e que a gente assistia sempre em casa. Essas oportunidades, mas nós nunca perdíamos. Toda a conferência geral, nós assistíamos em casa, e nós, para atrair a atenção de nossos filhos, que é muito difícil você atrair a atenção de criança, nós comprávamos doces, nós colocávamos na frente da TV os doces, e aí, antes de começar a reunião, a conferência geral, nós falávamos, a palavra-chave da conferência geral hoje é fé. Toda vez que vocês ouvirem a palavra fé, vocês podem correr e pegar um doce. Irmãos, isso prendia muito a atenção dos nossos filhos na conferência geral, muito mesmo. Então, eles ficavam atentos à conferência toda, para poder ouvir as palavras, para poder comer o doce, né? E a gente pensa que não, irmãos, mas eu lembro que teve umas 2 semanas depois da conferência geral, nós tivemos a conferência do nosso Estaca. E o irmão que estava discursando estava contando aquela experiência da viúva de Sarepta. E nossos filhos estavam na sacramental, sentados desenhando, né, para manter a reverência deles, que minha esposa sempre foi muito sábia com isso, né, sempre fez de tudo para ter a atenção deles, para poder ajudar eles a ter a reverência na sacramental. Mas enquanto o irmão estava discursando na conferência, a nossa filha Isabela falou: olha, a mesma coisa que o irmão falou na conferência, ele está falando a mesma coisa da Sarepta. E ela é muito pequenininha, irmãos, muito pequenininha mesmo. Então eu olhei para minha esposa e falei: olha, faz sentido o que nós estamos fazendo, né? De colocar os doces ali para prender a atenção deles nas conferências, porque eles estão ouvindo e estão assimilando as coisas, né? Pode pular, irmãos. Olha aí, nós sempre fizemos atividades recreativas salutares, né? Como diz o Manual de Instrução. E, para os irmãos que não sabem, eu sou skatista, né? Pratico skate desde os meus 9 anos de idade. Na verdade, eu pratico muitos esportes, né? Muitos esportes. Mas o skate sempre fez muita parte da minha vida, né? E nossos filhos sempre praticaram skate desde pequenininho, tá aí a prova, né? E uma das experiências também que nós temos, né, sobre isso, irmãos, é no Dia do Senhor. Antes de nós virmos para cá, para o interior de São Paulo, eu tinha uma pista de skate, um barracão de 1.000 metros quadrados, onde eu tinha uma pista particular. E ali nós tínhamos salão de jogos, praça de alimentação, e também tinha muito campeonato de skate, né? E eu lembro que num dos campeonatos de skate que nós cedemos a pista para a Federação Paranaense de Skate fazer a primeira etapa do Circuito Paranaense de Skate, foi na nossa pista. E o nosso filho, por ser pequeno, ele também disputou, que é a categoria Mirim. E ele passou para a final. Né? Ele era pequeno, mas ele passou para a final. E a final seria no domingo, à tarde, né? E eu lembro que ele ficou muito tenso, mas muito tenso mesmo. E eu lembro que nós chegamos no final, né, do dia para conversar com ele. Minha esposa, sempre muito sábia, né? Falou: filho, o que você vai fazer? Né? Você vai disputar a final amanhã? O que você... E eu lembro que ele foi muito claro, né? Ele falou: não vou disputar. Amanhã é o domingo, amanhã é dia do Senhor. Amanhã não é o dia de eu andar de skate. Ele falou: tá, meu filho, mas você viu que você passou para o final, né? Da etapa. Ele falou: sim, pai, para mim isso já valeu. Eu sabia que eu estou no final, mas não tem problema, eles podem passar para outra vaga. Eu não vou andar de skate no dia do Senhor. Por que, irmãos, isso aconteceu? Porque nós sempre fomos muito claros. O dia do Senhor na nossa família foi muito dia do Senhor. Então, não foi dia para nós. O dia do Senhor foi muito dia do Muito Senhor. dia do Senhor. Mas não foi dia em que nós levávamos os filhos para os parques, para passear. Dias onde nós levávamos eles para jogar bola, para divertir, para ir para a piscina. Não. Sempre foi um dia de deleite, né?
um dia de respeito, um dia em que nós íamos para a igreja, um dia que nós íamos levarmos ele para a igreja, fazíamos algumas coisas no lar para focar, né, naquele dia, ajudando eles a entenderem as promessas do Senhor futuramente para eles. E até hoje, né, nós nunca tivemos problema com nossos filhos escondidos do Senhor, de fazer coisas, né, atividades, e até mesmo, eles até brincam, tem vezes que a gente vai sair de casa para a igreja e liga automático o Bluetooth do carro, né, para escutar hinos, mas cai numa música, né, normal, porque a gente escuta do dia anterior, e eles rapidamente falam, ó, dia do Senhor, hoje é dia do Senhor, para mudar a música, né? Tira o rock, coisa simples, mas que fez uma grande diferença na vida dos nossos filhos, acreditando nessas promessas. Pode pular, Sur. Ó, esse foi o batismo de nosso filho Fabrício, quando ele tinha 8 anos. Pode pular, Su. Esse foi o dia do batismo de nossa filha Isabela, né? Pode pular mais uma, Su. Esse foi o dia da ordenação ao sacerdócio arônico de nosso filho Fabrício, né? Quando ele recebeu o ofício de diácono. Eu servia como bispo na época, então o sacerdócio, eu batizei os meus filhos, né? Os dois, eu tive essa honra, não perdi essa oportunidade. Eu digo para vocês que nós somos muito provados, né, durante nossa vida, para nos tirar do caminho. Mas nós lutamos, irmãos, todos os dias, porque nós não queríamos perder esse tipo de oportunidade, para dar uma oportunidade para outra pessoa fazê-lo. Eu queria ter esse privilégio de poder ter isso com meus filhos, para mostrar para eles o quanto isso era importante para que eles continuassem o legado na nossa vida, para com nossos filhos e os filhos deles, né? Então, eu batizei eles, conferi o sacerdócio para nosso filho. Pode pular mais uma, Su? Esse aí era meu filho fazendo visita de mestre familiar na época, né? E depois, até ele ir para a missão, ele era meu companheiro de administração. Ele sempre foi meu companheiro. Nunca ninguém serviu comigo nessa tarefa. Era o meu filho que servia comigo. Era ele que ia visitar as famílias comigo, né? Então, eu estava ajudando ele a entender que ele precisava servir. Que o serviço na igreja, o serviço em prol dos filhos de Deus, queria abençoar muito ele para a vida dele toda, né? Próximo. Esse aí é nosso filho saindo com os missionários. Ele sempre saiu mesmo. Tinha autorização do presidente de missão aqui, mesmo com os 12 anos, né? Ele dividia com todos os missionários. Então, ele sempre. E repare, irmãos, não sei se vocês vão reparar em todas as fotos que você vê dele, ele carregava essa plaquetinha aí, ó, no peito, de futuro missionário. Quando eu descobri que eu estava grávida do Fabrício, eu nem sabia se era menina ou menina, né? Quando eu descobri que eu estava grávida dele, o Juliano falou: ah, uma missionária é o Fabrício, que Fabrício é o nome do presidente de missão dele. E eu vou colocar o nome do meu presidente de missão, é o Fabrício, e na minha barriga ele já cantava o hino Eu Quero Ser um Missionário. E virou uma tradição na nossa casa. E sempre, em todas as noites familiares, ele e a Isabela cantavam o hino especial Eu Quero Ser um Missionário. E todas as noites familiares. E começou deles pequenininho, errando a letra, e dando risada, e conversando. E aí eles foram crescendo, ele aprendeu a tocar alguns instrumentos, ele tocava. E eu lembro da última noite familiar, quando ele foi para a missão, que ele já tinha sido designado, ele estava fazendo CTM online, e a gente fez a nossa última noite familiar, ele com a plaqueta de missionário, e aí ele cantou o hino Eu Quero Ser um Missionário. E foi impossível ele não chorar. Eu acredito que foi um sonho da infância dele ser um missionário, né? Mas assim, o Juliano contando agora essas histórias, eu comecei a pensar algumas coisas, né? Desde que eu me batizei na igreja, assim, a minha vida, eu passei por muitas dificuldades quando eu era jovem, a minha vida não foi fácil. E aí, me batizei na igreja, elas não continuaram fáceis, sempre teve muitas provações, né? Lógico, aqui a gente coloca os momentos felizes, né? As realizações, mas sempre, nós tivemos sempre muitas provações, muitas dificuldades, doenças, perdas, mas também a gente sempre tinha também o auxílio das escrituras, mostrando que vários e vários profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento, do livro de Mórmon, passaram por provações, passaram por dificuldades, passaram por decepções, né? E na nossa vida, nada é do jeito que a gente planeja, né? Nada é, nós planejamos, mas é o Senhor que executa todas as coisas, né? E
os leões vêm todos os dias, né? Os BOs vêm direto, as provações elas vêm direto. Mas cabe aos nossos privilégios nós lutarmos para fazer o que deve ser feito, para que possamos gozar das bênçãos do Senhor, né? E acho que é um pouquinho disso que nós queremos mostrar para vocês. Nem sempre as coisas elas vão ser perfeitas. Nem sempre tudo vai dar certo. As coisas, na maioria das vezes, fogem de nossas mãos. Mas nós podemos colocar nossa confiança no Senhor e fazer o que deve ser feito, né? Como é o tema da nossa mensagem hoje, confiar nas promessas, né? O que a gente deve fazer enquanto as promessas não se cumprem? Nós devemos confiar e fazer como o Tiago nos ensina, não só ter fé e confiar, mas agir fazendo a nossa parte para que tudo possa dar certo, né? E o Senhor vai colocando um pouquinho, ele vai completando até onde a gente consegue ir. Nós vamos, o Senhor completa com o restante, né? E aí as coisas elas vão acontecendo. Perfeito. Pode pular mais uma foto, Su. Olha nós aí ensinando eles a importância de ajudar o próximo, no moço que ajuda, né? Ensinando eles no caminho. Mais uma foto, Su. Nós em casa assistindo as conferências gerais, eles depois de grande já não tinha mais doce, né? Aí ele já não precisava. Aí já chamava atenção, se não prestava atenção, já Aí a gente já não tinha mais os doces para prender atenção, eles já tinham aprendido, né? Aí já tinha responsabilidade. Já tinha responsabilidades. Pode pular, Su. Esse foi o dia em que a Isabela saiu da primária para as moças e Fabrício recebeu o reconhecimento, né, dos jovens. Então ela recebeu a fé em Deus, né, das mãos do bispo. Eu já tinha sido desobrigado, né? Fazia poucos meses que eu tinha sido desobrigado de bispo. Um amigo nosso foi chamado para bispo, né? Então nós recebemos do bispo junto com ele lá na frente, né? Pode pular mais uma foto, Su. E esse aí, ó, é a foto minha com meu filho. Essa foto, irmãos, eu tenho com muita gratidão e muita alegria. Eu e o nosso filho segurando o nosso medalhão do dever para com Deus. Então, eu sempre fui muito claro para ele. Falei, filho, você precisa ter o seu reconhecimento de dever para Deus. Você precisa fazer suas metas, porque o pai fez. O pai sabe a diferença que é. Porque o pai recebeu também da mão do líder o meu medalhão. E na época era aquele búfalo, né? Com a bandeirinha do Brasil. Não sei se os irmãos conseguem ver ali na mão, mas era diferente, né? O da época de nosso filho já é uma... Obrigado, Su. Na minha época era esse búfalo, né? Representando as tribos de Israel, onde tinha o símbolo da imposição de mãos do sacerdócio, dizendo os dizeres, né? Honra ao sacerdócio, serve a Deus. E o nosso filho, com o medalhão dele, onde ele também cumpriu as suas metas enquanto estava com os rapazes. Irmãos, isso pode parecer coisa pequena, né? Pode parecer uma coisa tão pequena, tão boba, mas eu tenho certeza que o nosso filho, quando ele tiver os filhos dele, você pode ter certeza que ele vai procurar fazer as mesmas coisas. E o filho dele nunca vai poder dizer, não, meu pai não fez, meu pai não lutou para conseguir. Porque o pai dele conseguiu. Então, quando nós lutamos para conseguir para nossas vidas as promessas que o Senhor tem, isso perpetua na nossa vida, nas nossas futuras gerações. Pula mais uma, Su. Esse é um outro dia muito especial em nossa vida, né? Foi quando o nosso filho foi ordenado ao sacerdócio de Melquisedeque. Esse dia foi um dia muito especial, irmãos, porque nós estávamos com nossa família em casa. E para as nossas famílias e as pessoas que não puderem estar juntos nesse dia, nós fizemos uma transmissão online pelo Zoom. E quem estava presente nessa bênção eram nossos amigos, nossos familiares e as pessoas que pertenciam àquela linhagem do sacerdócio que está na mão do meu filho, que eu passei para o meu filho a linhagem do sacerdócio dele. Então, nessa reunião estava o Calnei, que era na época o meu presidente de destaque, que passou para mim o sacerdócio, e assim sucessivamente, as pessoas que puderem estar presentes na linhagem do sacerdócio. Então, o nosso filho, ele pôde presenciar isso. E as pessoas que estavam ali puderam presenciar, né, que o nosso filho estava dando continuidade a uma linhagem tão sagrada,
na igreja, né, que veio pelas próprias mãos do Salvador, ao profeta Joseph Smith, que chegou até mim, que foi para meu filho, e nós esperamos muito ansiosamente para que possa ir para os nossos netos, bisnetos, e possa ir geração após geração. A gente nunca perdeu isso de vista, né? Irmãos, eu vou falar para vocês, minha esposa estava compartilhando comigo hoje, que nossa vida voou como se fosse um sonho, como diz Jacó no livro de Mórmon. Parece que foi ontem, né, que nós nos casamos. Hoje nosso filho está fazendo o que eu fiz há tantos anos atrás, que é servir uma missão. Né? Vai voltar daqui a pouco, casar, nossa filha Isabela daqui a 2 anos vai. Olha como o ciclo passa rápido. E nós não podemos desacreditar, nós precisamos lutar, né, para que essas promessas se cumpram. Pode passar assim para a gente ser mais... Olha aí, essa é a nossa banda de rock, irmãos. Eu tive uma banda de rock com o nosso filho. Nós temos, na verdade, né? A Last Days. Quando o nosso filho voltar de missão, nosso projeto é para mais para frente, para continuar lá, nossa banda de rock, né? Era um sonho meu de jovem, que eu não tive oportunidade, por causa da parte financeira e muitas outras coisas, né? Nosso filho é músico, nosso filho é professor de música, ele dá aula de violão, de guitarra, de piano, toca trompete, violino, ele toca dom para música. Ele pegou muito isso assim, ele tem muitos dons para música e ele ama música. E ele me convidou para fazer parte da banda dele, porque o amigo dele saiu de baterista e eu acabei sendo o patrocinador da banda, né? E aí nós fizemos alguns shows aqui em Ribeirão Preto, na região, fazemos alguns shows aqui ao redor da cidade. Foi muito bom ter esses momentos com ele, né? Com a nossa família juntos. Pode pular, Su. Ó, lembra que quando nós compartilhamos no início, que nós sempre levamos nossos filhos para o templo? Que nós fazíamos eles encostar na parede do templo, estar no templo. E nós sempre ensinamos nossos filhos em casa, irmãos, que sempre que eles fossem tomar uma decisão, que eles pudessem ir para o templo. Então, pode pular mais uma, Su? Esse é o nosso filho e essa é a nossa filha Isabela. Agora tem que voltar. Pode voltar. E quando eles estavam na época da aborrecência, né? Eu via que eles estavam com algum mau comportamento, alguma coisa, e eu não sabia o que fazer. Eu falava, vamos para o templo. Né? Eu mandava eles na caravana, eles iam para o templo e milagrosamente essas dificuldades que eles estavam enfrentando, elas passavam. Muitas vezes eu não precisava fazer nada. Eles iam para o templo e o Espírito tocava eles. Então, eu não tenho dúvidas que o templo é a casa do Senhor e que milagres acontecem lá. E quando nós entregamos nossas fraquezas, nossas dificuldades nessa casa abençoada, o Senhor, ele faz milagres. Né? E aí a namorada do Fabrício, a Elisa, ela está servindo missão também em São João Pessoa, Sister Palmeira. E eles começaram a namorar no templo de Campinas, né? Foi. E eu lembro que nós chegamos em casa, nós estávamos nos programando para ir para o templo, e ele chegou para nós e falou, pai, a Elisa pode ir para o templo com a gente? Ó, filho, ela é lá do Rio de Janeiro, né? Qual que é o templo, né? Uhum. O templo é a casa do Senhor, todas as pessoas podem ir. Por que você está pedindo? Eu falei, não, porque ela queria ir, a mãe dela também queria conhecer a gente. E eu e minha esposa já, né? Nós tínhamos já tinha 16 anos, né? Os dois estavam com 16 anos quando iniciaram a namorar. E eu lembro que quando nós voltamos do templo nesse dia, nós estávamos na sala e de repente nosso filho chegou para nós e falou, pô pai, pô mãe, vocês podiam parar de contar a experiência de vocês, como vocês começaram a namorar e vão me pedir em casamento, né? Eu falei, por que, filho? Porque a Elisa me pediu em namoro lá no templo. Então aí, ó, ele tá seguindo o exemplo do pai. Aí eu falei, e aí você? Eu tive que aceitar. Você teve que aceitar. Sei. E aí fazem 4 anos agora que eles namoram, né? Os dois foram para missão juntos. E estão com metas agora de voltar e casar. Né? Mas então... a história deles começou no templo, né? E esse ano passado, agora, nossa filha Isabela fez 16 anos. Pode pular foto, sim. E nós tivemos uma caravana em novembro da nossa estaca, porque eu sou presidente das moças da estaca Gerando Jesus da Paz. Então, a gente fez uma caravana para os jovens. Né? A gente sabe a importância dos jovens estarem no templo, então todo ano nós fizemos uma caravana para os jovens na nossa estaca. E aí a Isabela falou, estava conversando com o rapaz, ela falou bem assim, mãe, eu posso levar o Henry para o templo? Porque ele é de outra estaca. Aí eu olhei assim, o que você está inventando, Isabela? A história se repetiu. Não, que ele queria ir para o templo, é meu amigo.
E aí ele foi na nossa caravana para o templo e eles começaram a namorar no templo também, nessa caravana em novembro, né? Então, irmãos, olhe como umas coisas tão pequenas que você faz, sem ver o fim desde o princípio, né? Nós não conseguimos visualizar essas coisas, assim, nós tínhamos a fé, a esperança que essas coisas pudessem alcançar, né? Nós estamos ainda na etapa ainda, não, nossos filhos ainda estão nessa parte de namoro, estamos esperando ansiosamente o dia do casamento, do selamento deles, do dia que eles vão ter os filhos, né? Nós vamos ser avós, e esse ciclo nós estamos esperando, né? E ele pouco a pouco vai se cumprir. Mas Isso assim faz como se parte. eles dizem que o tempo é um lugar importante na Porque, vida deles também, porque certeza. até os relacionamentos deles estão começando nessa casa tão especial, É né? isso aí. Vamos lá, circular para a gente encerrar. Vamos lá. Aí é um dia muito sagrado para nós, foi a abertura do chamado do nosso filho, onde nós imaginávamos que ele ia para qualquer lugar do mundo, menos para Curitiba, que é 40 minutos de onde nós morávamos, né? Ele voltou, né? E eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu senti agora, né? Agora que eu vi essa foto. Quando o Fabrício tirou a bênção patriarcal dele, ele tinha 12 anos, né? Quando o Fabrício e a Isabela, eles foram para os jovens, né? Nós fizeram 12 anos, nós tiramos a bênção patriarcal deles. E na bênção patriarcal do Fabrício tem uma parte que fala bem assim: seguirás os passos do Salvador Jesus Cristo nas estradas poerentas da Palestina, como se estivesse lá referente à sua missão. Então, quando ele tirou, eu falei: meu filho vai para a Palestina, meu filho vai servir missão em Israel, o que vai acontecer com meu filho? O que vai acontecer? Eu fiquei apavorada ele com 12 anos. E aquilo nunca saiu da minha mente. Eu acredito que também não saiu da mente dele. E quando ele abriu o chamado, Missão Brasil Curitiba, eu falei: nossa, Curitiba, eu esperava qualquer lugar do mundo, menos Curitiba, porque ficar 1 hora da nossa cidade, a gente nasceu lá, a gente vai para lá 2 vezes por ano, visitar minha mãe, visitar minha sogra. E aí ele tava na primeira área dele, e eu lembro que eu tava tomando banho, e eu tive um sentimento assim, que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele pregou ao povo dele. A missão do Salvador Jesus Cristo foi onde ele nasceu. E o meu filho, ele estava seguindo os passos de Jesus Cristo, servindo ao povo dele, no Paraná, ao povo que ele nasceu. E ele tem encontrado em todas as áreas dele conhecidos. Ele está na ala Vila Oficinas agora. E o bispo dele, o Juliano, foi presente os rapazes dele em Paranaguá. Ele estava em Ponta Grossa, uma transferência atrás, e o ex-bispo, a esposa do ex-bispo, foi minha moça, uma das moças dela lá em Paranaguá. Então, ele está encontrando muitas pessoas em cada área que ele passa, ele encontra muitas pessoas conhecidas. E ele está servindo o seu próprio povo. E aí eu pude entender uma promessa da bênção patriarcal dele. E aí eu, na ligação da semana, eu falei: filho, lembra disso? E ele expliquei, né, o sentimento que eu tive. Ele: nossa, mãe, faz todo sentido. Isso mesmo, eu acho que é isso mesmo que diz o meu bênção patriarcal, faz sentido, né? Então foi uma experiência espiritual que eu tive, assim, numa parte que eu achei muito estranha na bênção patriarcal dele, né? Perfeito. Pode pular, Su. Aí foi o dia que nosso filho foi designado missionário, né? Pode pular, Su. Aí é nossa filha sendo treinada já, pro dia que ela for, em mini CTM. Nós não perdemos a oportunidade, irmãos. Nós vamos aproveitar qualquer momento para poder ajudá-los a... Nós moramos onde ele fez missão, então, nossa, eu acho que ele vive uma eterna missão, então... Pode pular, Su. E aí nós Então, deixamos ele de deixamos CTM. nosso filho nas mãos do Senhor, né, no CTM. Essa é a última foto, Su? É, né? E, então, essa é a última foto do serão, que foi o dia que nós deixamos nosso filho nas mãos do Senhor. Então, irmãos, eu quero expressar para vocês que para nós, quando nós vemos essas fotos, quando nós vemos essas coisas, faz nos lembrar que vale a pena. Que tudo tem valido a pena. Eu sei que nós compartilhamos aqui algumas experiências que nós tivemos na nossa família, né? Algumas coisas que deram certo, né? Que estão dando certo. Mas como minha esposa falou, irmãos, nossa vida não foi sempre um mar de rosas. E não será. E não será para sempre um mar de rosas, né? Para vocês terem uma noção, vai fazer 11 anos que nós moramos aqui na área de missão. E eu vim para cá por uma revelação pessoal, na época que eu servia como missionário, né? Eu andava nas ruas de Sertãozinho e eu
Eu lembro claramente como hoje, eu chorando na rua, andando, chorando, mas não sabia porque eu só sentia bem forte. Você precisa voltar para cá. Sua missão não está terminada. Sua missão não terminou. Sua missão não terminou. E eu lembro que isso me bateu muito, irmãos, lembrando de minha vida toda. E quando nós passamos por algumas coisas no Paraná, que nós então decidimos vir para cá 10 anos atrás, e nós só viemos para cá quando um dia eu trouxe minha esposa para cá, porque minha esposa não conhecia lugar nenhum no mundo e no Brasil. Nem Foz do Iguaçu, que era pertinho de nós, ela Gente, meu conhece. sonho é conhecer as cataratas agora. Porque toda vez eu morava no Paraná, vamos tirar férias. Quando a gente vai? Vamos para Sertãozinho. Vamos ver uns batismos em Ribeirão. Então, eu sempre viajei quando eu tirava férias, mas eu só vinha para cá. Eu já imaginava que ia acabar morando aqui no interior de São Paulo, porque a gente só vinha para cá. Isso. E aí, então, numa dessas viagens de retorno, um dia nós estávamos saindo de Ribeirão Preto, quando eu olhei para minha esposa ao lado, ela estava chorando no carro, mas chorando muito. E eu deixei ela chorar por um tempo, né? Preocupado, né? Minha esposa, se cai uma folha da árvore, ela está chorando, ela é muito sensível. Né? E eu lembro que eu perguntei para ela, né, o que aconteceu? Ela falou, ó, hoje eu tive a resposta de que nós precisamos ir embora para cá. E assim, nós viemos de mala e cuia, né? Com a cara e com a Com a cara e com a coragem. coragem. Alguns meses depois que nós chegamos aqui, nós perdemos tudo que nós tínhamos, irmãos, por causa de uma trapaça financeira que eu tive no Sul, né? Nós perdemos tudo, tudo literalmente. Tudo que vocês podem imaginar. Casas, carro, apartamento, chácara, tudo que nós tínhamos. Emprego. Tudo. E na semana que eu cheguei aqui, depois que nós tínhamos perdido tudo, eu fui chamado para presidir o ramo ainda. Você estava desempregado? Desempregado. Só eu trabalhava, eu ganhava R$ 900, a gente pagava um aluguel de 600. Se vocês me perguntarem como a gente viveu 6 meses, ganhando R$ 900, pagando 600 de aluguel, não foi fácil. Foi difícil pra caramba. Ainda bem que a gente tinha armazenamento. A primeira coisa que a gente fez quando chegou aqui, a gente foi em todos os supermercados conhecer e fizemos um bom armazenamento. É isso aí. Né? Porque nós acreditávamos nas promessas, né? Que se nós fôssemos fiéis, o Senhor nos ia deixar morrer de fome, né? E por 2 vezes nós usamos armazenamento na nossa vida, irmão. Uma vez nós ficamos usando por 6 meses nosso armazenamento, sem precisar ir no mercado. Só com coisas que tínhamos em casa. Era confiar nas promessas, né? De que as coisas difíceis iam acontecer, com certeza. Mas, como diz a Escritura, se nós estivéssemos preparados, nós íamos passar por aquilo, não íamos deixar de passar. Mas seria muito mais fácil. Irmãos, eu sei que o tempo é curto, infelizmente a gente vai falando, vem tantas coisas em nossa mente, aqui em nosso coração, mas eu espero ter outras oportunidades de poder, né, de a gente compartilhar. Nós temos muitas histórias para contar, né? Nossa vida é cheia de relatos, experiências engraçadas, espirituais, né, que nós tivemos ao longo do caminho. Mas eu quero prestar meu testemunho para vocês, né? Eu quero prestar meu testemunho de que vale a pena, né? Sempre valeu a pena tudo que nós passamos durante esse tempo, né? E estamos passando. Não é fácil, irmãos. Eu sei que talvez vocês estejam enfrentando coisas muito difíceis na vida de vocês. Caso alguns de vocês queiram conversar, assutem meu contato, pode passar meu contato para quem precisar, né? Às vezes, talvez está passando por alguma coisa que nós já passamos, ou eu passei, ou minha esposa passou, que nós podemos ajudar. Vocês, no particular, podem contar conosco, que nós estamos aqui sempre disponível para vocês, tá bom? Eu também quero prestar meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo ele vive, que ele é o nosso Salvador, ele é nosso Redentor, ele desceu abaixo de todas as coisas e ele nos ampara em todos os momentos. Como as Escrituras ensinam, eu sei que as coisas pequenas e simples, elas fazem toda a diferença em nossas vidas. É por meio delas que as coisas grandes são realizadas. Acho que foi isso que nós tentamos passar para vocês aqui hoje, para que vocês possam focar nas coisinhas pequenas e simples, um pouquinho a cada dia, para que as grandes coisas possam acontecer. Eu oro de todo o coração, eu não conheço todos vocês, mas eu oro de todo o coração, para que pelo menos alguma experiência que nós passamos possa ter ajudado todos vocês, possam encher o coração de vocês de fé, de esperança, e que vocês possam sempre focar nas promessas do Senhor, que elas são válidas, né? No tempo dele, não no nosso, mas elas acontecem. Eu sei dessas coisas, porque nós podemos ver esses milagres todos os dias. Deus é um Deus de milagres, os milagres não cessaram. Muitas vezes nós
por vermos tantas coisas ruins nesse mundo, tantas pessoas ruins, pessoas que querem nos derrubar, que nos fazem sofrer, nós esquecemos desses milagres, nós nos distanciamos de Deus e esquecemos que esses milagres eles são reais. Mas nós não podemos perder a fé, né? Nós precisamos confiar em Deus e fazer com que nós possamos ser fortes em meio às dificuldades que nós enfrentamos. E esse meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, obrigada. Eu gostaria de agradecer a irmã Letícia, né? Irmão, a irmã Juliana já tinha dito, ela é um doce. Obrigada, irmã Letícia, irmã Juliana. O Danilo, infelizmente, ele precisou sair rapidinho, mas nós temos ainda pessoas que gostariam de comentar. A gente tem a Carol. A Carol vai já fazer um comentário. Depois a gente tem o Carlos, que eu vi que ele ergueu a mão, depois baixou. E eu só gostaria, irmãos, de perguntar o seguinte: a gente é chamado Bonde da Madrugada porque a gente fica aí noite afora, né? Quando já tiver no, quando já tiver no horáriozinho, uns 15 minutinhos antes, né? Já aviso para a gente, senão a gente continua falando. Viu? Então vamos lá, Carol, é você e depois a gente tem o Carlos. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Aham, sim. Olha, eu tive uma experiência espiritual nesse planeta Terra hoje que vale mais do que todos os diamantes do mundo. Eu moro em Florianópolis e ano passado eu fiz pela segunda vez o English Connect 3. E tinha um rapazinho lá que era muito estudioso e que às vezes dava aula no English Connect dentro do carro, porque estava trabalhando muito com o pai. E era um rapazinho muito trabalhador, e era um exemplo para mim. E às vezes, não sei se ele comentou que ele tinha um pouco de receio, tem que falar inglês, tem que falar inglês. Mas ele ia e ele enfrentava, e era um exemplo, uma inspiração. E depois esse rapazinho foi para missão em Curitiba. E eu sou amiga dele no Face, e hoje eu conheci os pais dele e eu entendi por que que aquele rapazinho é toda aquela inspiração para todo mundo que conhece ele. É é inesquecível, é, e admirável, né? Quando eu vi aquele rapazinho lá dentro daquele carro dando a aula que ele precisava dar, participando da aula, porque a gente tinha que participar das aulas sempre, e ele sempre trabalhando e viajando com o pai, indo. E assim, eu quero agradecer demais a vocês. Eu entrei na aula hoje, fazia tempo que eu não participava da aula desse grupo, mas uma amiga minha me convidou, eu não, nem me dei conta do nome dos palestrantes, o sobrenome. Mas olha, irmãos, foi uma grande prova para mim de exatamente isso, quando nós fazemos as coisas bem pequenas, a oração, e o Senhor vê o desejo do nosso coração, as coisas grandes vão acontecer. E eu dou os parabéns para vocês. Vocês não me conhecem, né? Eu moro em Florianópolis. E às vezes um dia a gente se encontra lá em Curitiba, às vezes eu vou no templo em Curitiba. Mas assim, parabéns. Olha, é uma coisa assim de reis e rainhas sendo formados nessa terra, sabe? De reis e rainhas da eternidade sendo formados nessa terra cheia de problemas que a gente vive. E eu quero agradecer muito, muito. Quando eu vi o Fabrício ali, são os pais do Fabrício. E sabendo todas as histórias de vocês. Olha. Desculpa que meu telefone tocou. É bem isso. Nós viemos aqui para nos tornar reis e rainhas da eternidade. E isso que aconteceu e que vocês fizeram. Olha, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigado nós por compartilhar essa experiência. Nós nem imaginávamos, jamais imaginaríamos isso. E eu lembro disso, eu lembro que antes dele ir para a missão, como eu viajo muito a trabalho, né? Eu lembro que eu queria estar mais próximo de nosso filho, e eu lembro que eu cheguei para ele e falei, filho, como é que tá as tuas aulas? Ele tinha muitos alunos, ele dava aula de piano na igreja, ele dava aula de guitarra em casa para os alunos, para os alunos dele. Ele falou, pai, eu tenho tantos alunos, eu estou assim, estou preocupado e tal. Falei, filho, quanto que você ganha? Quanto que você ganha com esse serviço que está fazendo? Ele falou, pai, eu ganho total. Falei, filho, então faz o seguinte, o pai vai pedir para você, avisa para eles que você vai ter que parar, que você vai ter que ir para a missão. Eu sei que é dolorido isso para você, mas o pai gostaria muito que você tivesse com o pai nesses últimos meses, antes de você ir para a missão.
Meu Mas pai, já chegou a né? vez de você viajar e ficar meses fora, É, né? já aconteceu de chegar e ficar meses fora trabalho. Eu falei, filho, vamos ficar com o pai, vamos viajar. O pai do carro agora está com obras no interior de São Paulo, tudo. Eu falei, o pai paga para você um pouco mais do que você ganha para te ajudar, mas fica com o pai, né? Para o pai não ficar sozinho, tal, tal. E ele aceitou, né? Então eu lembro muito, eu lembro desse dia, se não me engano, acho que nós estávamos em Goiás, em Tubiara. E ele trabalhando comigo lá, e ele era muito esforçado, eu até chamava às vezes atenção, filho, não é para você pôr a mão na massa. O pai colocou ali para você cuidar da equipe, tal, tal, porque tem uma construtora, né? Mas ele queria ajudar, ele ia lá, pegava a ferramenta da pessoa, queria ajudar a pessoa a pintar. Mas eu lembro que ele chegava para mim e falava, pai, eu preciso ir para o hotel, porque eu preciso me preparar, porque eu tenho isso e aquilo. E eu chegava, às vezes, no hotel, ele estava orando, e eu sabia que, depois eu acabei descobrindo que ele jejuava enquanto ele dava as aulas, e ele trabalhando ali comigo, cumprindo com aquilo que ele tinha que fazer, às vezes ele não sabendo como ele ia conseguir, e depois da aula eu chegava à noite e ele chorando, ele falou, pai, hoje eu vi como Deus ele cumpre suas promessas, porque eu não imaginei que eu ia conseguir fazer, mas aconteceu, pai. E muito obrigado, irmão, por compartilhar essa experiência, né? Fico E feliz. ele sempre dava aula muito alegre, sempre muito alegre. E até isso foi uma surpresa para nós lá no grupo do English Connect quando ele foi chamado para Curitiba, porque todo mundo pensava que ele ia para fora também, porque ele ia para os Estados Unidos, quem sabe. Mas, assim, esse é um temor muito grande nosso, né? A gente nunca falou isso para eles, mas o nosso desejo sempre foi que eles servissem no nosso país, né? Porque a gente tem receio de ficar longe, né, em países diferentes, e também por ser mais fácil depois para visitar, né? Eu, por exemplo, vim morar na área da missão, então era muito fácil quando eu queria matar a saudade dos amigos, eu vinha visitar, né? O pessoal da missão. Então a gente sempre pensou nisso, né? Mas nunca imaginávamos que Curitiba ali iria, né? Jamais. Obrigado, irmã. Obrigado. O nome da irmã é Carla. Caroline. Caroline, perfeito. Caroline. Eu bati uma selfie da irmã, se a irmã me autorizar, eu vou mostrar para ele na ligação amanhã. Pode sim. Tá bom, eu vou falar com ele amanhã. Se quiser, eu não sei como tu vais fazer, mas depois a gente combina de repente. Perfeito. A Su tem meu contato também, não pode pegar. Nós estamos aqui, sim. Obrigada, Carol. Mesmo tu não sabendo, tu falaste uma coisa que foi o nosso tema que a gente passou para o irmão Juliano e para a irmã Letícia, que era para falar sobre reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisa, né? E quando você estava falando, na minha mente só estava vendo essa família, apesar de todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida mortal, né? É assim que a gente cria um futuro rei, uma futura rainha, um futuro sacerdote, uma futura sacerdotisa. E quando você falou, veio direto o tema que a gente passou para ele: reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Às vezes quando a gente pensa nesse tema a gente pensa numa coisa espetacular, né, já exaltação, e a gente esquece que são através das coisas pequenas. E quando você estava falando, esse pensamento veio à minha mente. Então, a gente pode dizer que irmão Juliano e irmã Letícia, né, eles têm trabalhado muito firme nisso. Eu olhando para vocês como pais e as coisas pequenas, mas eram coisas pequenas e coisas consistentes. Né? A gente viu que, olhando as fotos, uma consistência durante a vida inteira de vocês, que apesar de todas as dificuldades que vocês com certeza tiveram, né? Vocês nunca perderam o propósito da coisa maior, e é isso que às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? E aí eu estava pensando, a maioria das pessoas não sabe, o nosso grupo no WhatsApp não é um grupo de relacionamento, mas a grande maioria é de solteiros, né? E às vezes nessa nossa, assim como eu acho que a maioria dos participantes de hoje, mas às vezes nessa nossa caminhada, a gente meio que se sente um pouquinho solitário nessa nessa ida, e às vezes a gente meio que acaba ficando se sentindo perdido nesse ponto, e de tempos em tempos é bom a gente relembrar, né, que mesmo que às vezes nós nos sintamos sozinhos, mesmo às vezes eu chegando numa sacramental e não tendo ninguém para sentar do meu lado, né,
É através das coisas pequenas que eu posso conseguir essa coisa maior. Mas, enfim, obrigada, irmã Carolina. Carlos, eu sei que você levantou a mão e logo depois abaixou. Não sei se tu ainda queres falar alguma coisa. E aí depois a gente tem a irmã Elizabeth. Ah, rapidinho, só uma coisa que eu gostaria de falar, que eu estava ouvindo, a linda história, né, dos irmãos, e, assim, vocês estavam contando as dificuldades que vocês passaram, né, e todos os enfrentamentos que vocês tiveram, mas vocês nunca perderam o foco, né, naquilo que vocês queriam. E, assim, sempre que eu ouço os discursos, né, de alguém, os vídeos da conferência que eu assisto, tudo, eu tento trazer o máximo que eu posso para minha vida. Neste momento, eu tô passando, minha vida tá de cabeça para baixo. Falei recentemente com uma pessoa, né, comentei, mas, assim, ela tá em outros momentos da minha vida, se eu tivesse passando o que eu estou passando nesse momento, eu já teria me desesperado faz tempo. Mas, assim, depois de tudo que eu ouvi hoje, né, nesse momento, assim, só fortaleceu ainda mais aquilo que eu já sabia, que, assim, eu estou passando por dificuldades? Estou, mas eu sei que não vai durar para sempre. E a minha confiança e a minha fé no Senhor só vem sendo fortalecida, né, com pequenos atos, né, como vocês mesmos fizeram, e eu percebo, né, eu percebi e senti hoje que eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu eu senti de falar isso, por causa que assim, eu ouvi alguém que passou por dificuldades e que com pequenas coisas conseguiu superar tudo no Senhor, mesmo sem saber se o amanhã vai dar certo ou não, né? Para mim neste momento, para mim está sendo tudo. Entendeu? É onde que eu estou me focando, estou buscando isso, estou buscando respostas, entendeu? Então, assim, eu agradeço demais pelo testemunho de vocês, né? De tudo que vocês compartilharam com a gente, a família linda de vocês, né? Que vocês falaram, que nem vocês mesmos falaram, a família de Margarina, né? Eu achei muito legal. É, é assim, eu sou divorciado, né? Vou compartilhar só isso aqui. E foi uma satisfação muito grande para mim também, que eu fiz o batismo do meu filho. E ele foi um momento muito espiritual para mim. E o meu filho, a primeira coisa que ele fez depois que ele foi batizado, ele falou, né? Ele falou assim: eu consegui, eu fui batizado. Foi a primeira coisa que ele falou quando saiu das águas. Legal. Aquilo mexeu muito comigo naquela hora. Mexeu muito. Eu ter feito o batismo do meu filho, e quando meu filho tem as dificuldades dele, ele tem chamado para orar, ele tem, fala, me ajuda a orar, que eu não sei orar direito. E assim, com pequenas coisas estou ajudando ele também, com pequenas motivações, com pequenas demonstrações que Deus está na vida dele. E vendo o exemplo de vocês para algumas coisas, colocar o chocolatezinho em cima do rack para prestar atenção na conferência, isso tudo só ajuda a eu abrir os olhos para outras coisas que eu posso fazer também. Assim, receita que deu certo, a gente copia. Foi o que nós sempre fizemos. Hoje E assim, eu só queria só falar isso, né? Que assim, neste momento, assim, eu tô passando por dificuldade, tô, mas isso só hoje eu só assim, só estou fortalecido. Hoje eu me senti assim, e eu me sinto hoje muito cheio referente a isso. Eu não tô preocupado, tô, mas eu não tô, digamos assim, deprê, né? Não tô, mas sabe quando você sabe que tá tudo dando errado, mas você sabe que amanhã vai dar tudo certo?
eu tô né, nisso, né? Tá num caos controlado, digamos assim. E eu fico muito feliz por isso, né? E eu quero só agradecer pelo testemunho de vocês e muito obrigado por ter compartilhado a vida particular de vocês com a gente, né? Obrigado nós, meu querido. Obrigado mesmo. Quer falar? Quer falar? Quer contar? Muito bem, obrigada, Carlos. Irmã Liette. Ok. Eu só queria compartilhar que em 99, né? Bom, antes de 99, minha filha ficou 5 anos afastada da igreja. E em 99 passou um elder por aqui e prestou um testemunho para minha filha. E através desse testemunho, ela pôde voltar para a igreja. E hoje eu estou tendo a oportunidade de ouvir experiências contadas por ele e pela esposa. Então, eu sou muito grata pelo convite que eles me fizeram de assistir essa reunião. E sou grata pelo privilégio de assistir, de ouvir essas experiências, de fortalecer o meu coração e o meu testemunho. Muito obrigado, família Cristax. Muito obrigada. Ô, Marisete, nós te amamos, querida. Nós sempre, para quem não sabe, Marisete é a mãe da Giselda, né? Essa moça. Tive uma experiência muito sagrada com ela na missão, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca vou esquecer a experiência sagrada que eu tive quando missionária, quando eu passei na casa da irmã Elisete. Primeiro dia que eu fui conhecê-las, quando eu cheguei na área. E aqui a gente sempre faz todo ano a gente sempre, né, Moisés, a gente inventa um almoço aqui, um encontro com as pessoas que eu servi na época, e é muito bom ter, sempre se encontramos com a irmã Elisete, com a filha e com outros amigos, né, Elisete? Obrigado, minha querida, por relembrar isso. Nós te amamos, tá bom? Coisa boa. Obrigada, irmã Elisete, por estar aqui. Sinta-se convidado para as próximas semanas. Cris Lima, é contigo, minha flor. Boa noite. Eu só quero agradecer pelas experiências que vocês compartilharam conosco. Eu tenho uma menina de 5 anos, né? Eu sou divorciada do pai dela. E, e eu sempre disse que quando eu tivesse os meus filhos, eu faria de tudo para que eu pudesse ensiná-los no Evangelho. E assim tem sido. Desde o dia que ela nasceu, desde que ela nasceu, eu sempre li o livro de Mormon com ela, né? E no ano passado lemos o livro de Mormon tudinho, e esse ano estamos lendo novamente. E a gente lê todos os dias à noite antes de dormir. E todos os dias ela fala: Mamãe, vamos ler o livro de Mormon. E eu estou lendo no aplicativo, porque eu faço o resumo da história de ontem, aí hoje a gente lê a história de hoje, e aí quando finaliza tem um videozinho, né? Eu coloco o videozinho para ela assistir para poder é, para ela ter, né, um entendimento maior e melhor. E aí hoje, antes da gente começar a estudar, ela falou assim: Mamãe, eu gostaria que a gente fizesse um livro de Mormon. Aí eu falei: tá falando livro de Mormon de papel? Ela falou: é. E eu falei: sim, então, nós estamos lendo no aplicativo, ela por conta dos vídeos, né? Ela falou assim: mas eu quero ler o de papel. E aí tudo bem, e assim tem sido. E até pouco tempo, até acho que mais ou menos uns 2 meses, eu permitia. A gente mora em condomínio, então todos os domingos à tarde ela falava: mamãe, vamos descer pro parquinho? E na minha cabeça, eu achava que não tinha nada demais a gente ir no parquinho do condomínio. E há pouco tempo eu tive uma inspiração do Senhor que eu devo ensinar a minha filha a guardar o dia do Senhor, né? Que ela pode ir ao parquinho, que ela tem de segunda a sábado para ir ao parquinho. E que o único dia que ela tem para dedicar ao Senhor é o domingo, né? E sacrificar o parquinho, né? No caso, né? E aí, quando eu fui hoje, eu falei assim: filha, você quer dar uma volta no condomínio? Ela falou: eu quero. Eu falei: mas nós podemos ir ao parquinho? Aí eu falei: não, meu amor. Ela: por quê? Eu falei: porque hoje é o dia do Senhor. Eu expliquei para ela que hoje é o único dia que nós temos realmente para santificar o dia do Senhor e que a gente pode dar uma volta no condomínio, andar, né? Tem algumas coisinhas aqui que a gente pode ver. E que os outros dias ela pode ir ao parquinho. É, e ela aceitou, né? Uma boa.
E eu vejo o quanto ensinar o evangelho para ela faz a diferença. Ela fala que ela vai ser uma sister, que ela vai ser missão. Hoje ela foi para a igreja com a plaquetinha dela de futura missionária e foi contar para todo mundo que ela vai ser uma sister, né? E eu fico muito feliz porque há pouco tempo eu me perguntava se eu, como mãe solo, se eu estava conseguindo todo mundo. E, e me traz uma paz tão grande no meu coração quando eu vejo ela falando assim: vamos irmã fazer lição, vamos estudar as escrituras. O ânimo que ela tem para ir para a igreja, que ela ama estar na igreja. Quando ela diz que ela vai fazer missão, e, e ela faz questão, ela mesma, todo primeiro domingo do mês, de, de me pedir para que eu a leve ao culto, para que ela possa prestar o seu testemunho, e chega lá sempre pede ajuda. E eu a ajudo, né? E eu fico muito feliz em saber que eu estou fazendo aquilo que o Senhor espera de mim. E eu fico muito feliz em saber que desde pequenininha ela já fez a escolha dela, que ela sabe onde ela tem que estar. Ela já entendeu que ela tem que seguir os meus padrões, porque eu ensino isso para ela, porque eu me esforço para ser o exemplo para ela. E obrigado, obrigado por vocês terem compartilhado. E eu fiquei aqui com o sentimento de eu estou no caminho certo. Foi esse sentimento que ficou no meu coração. Percebi que tem coisas que eu preciso melhorar e percebi que tem coisas que vocês aplicaram e que deram certo, que eu olhei e falei, eu só preciso fazer mais alguns ajustezinhos, incluir mais algumas coisas, né? Enfim, eu vou aplicar mais algumas coisas com ela, incluir mais algumas coisas que, que aí eu tenho certeza que a receita ela vai ficar completa. Obrigada, obrigada mesmo de coração. Obrigado, nós. Obrigada. Obrigado, nós. Posso compartilhar um negócio, Su, rapidinho, do que ela falou? Claro. A gente pensa que não faz diferença essas coisas pequenas que nós fazemos, né? As escrituras, elas são muito claras, né? De pequenas... Alma 37:6-7, né? Pequenas coisas provêm grandes coisas, né? Essas coisinhas pequenas fazem uma diferença na vida dos nossos filhos. Eu lembro, irmãos, que por muitos anos, quando eles eram pequenos, nós não estudávamos o livro de Mórmon com o livro de Mórmon, nós estudávamos aquela história da igreja ilustrada. Sabe aquele livro de história da igreja para crianças, onde tem o velho, o novo, o livro de Mórmon? Era aquilo que nós usávamos para eles, porque eles eram pequenos e eles tinham que visualizar a história, era mais fácil. Tanto é que, não sei se vocês viram, perceberam naquela foto nós postamos aqui agora há pouco, que está eles estudando o livro de Mórmon na cama, junto com a minha esposa, o Fabrício está com um capacete na cabeça. Aquele capacete eu tirei da história ilustrada do livro do Mormon. Era o capacete do Capitão Moroni. Então eu fiz a armadura para o Fabrício quando ele era criança. Capacete, espada, escudo. E ele, toda vez que nós estudávamos as escrituras, ele corria e falava, deixa eu pegar meu capacete do Capitão Moroni. Então, são coisas pequenas. E às vezes nós, como adultos, precisamos adaptar isso, né? Nossos filhos, a gente precisa ajudá-los, como são pequenos, a aprender do jeito deles. Então, por muitos anos, nós usamos o livro de histórias ilustradas. Outra coisa que a gente fez, irmãos, tinha vezes que nossos filhos, a gente queria ensinar eles. Vamos ensinar o quê? É isso, Su, essa aí, ó. Ó, o capacete do Capitão Moroni na cabeça. Na cabeça da Ana Cristátis aí. Isso aí. Obrigado, Su. Tem uma coisa que nós fizemos com nossos filhos por muitos anos, de compartilhar com os irmãos. Nós precisávamos ensiná-los a respeito do dízimo e das ofertas. Nós não podíamos esperar eles ficarem jovens para que eles aprendessem isso. Então, o que nós fazíamos, irmãos? Qual era o meio que nós fizemos para ajudar nossos filhos, desde criancinha, a aprender a dízimo e ofertas? A entregarem para o Senhor e abençoar a vida do próximo que precisa. Quando nossos filhos eram muito pequenininhos, nós fazíamos eles fazerem tarefas em casa. Lavar o carro, ajudar a lavar uma louça, fazíamos algumas coisas. E então nós pagávamos para eles para isso. E então, quando nós pagávamos, assim que nós entregávamos o dinheiro para eles, nós falávamos,
o que você tem que fazer por primeiro lugar, Fabrício? Ou Isabela, né? Eles falavam, tem que pagar meu dízimo. Eu falei, então tá bom. Então, domingo, não esqueça de levar o teu dízimo, a gente vai levar e a gente vai entregar para o bispo. Irmãos, o que, que a gente fazia? Entrávamos nós quatro no bispado, nós pegávamos eles no colo, eles tiravam a papeleta do dízimo daquele local ali no corredor. Como eles não sabiam escrever, eu sentava nossos filhos no colo, eu pegava a caneta com ele na mão e eu pegava a minha mão segurando na caneta com a mão deles e eu escrevia o nome deles com eles, fazendo eles ajudando a escrever. Eles escreviam, colocavam o seu valor e todo feliz entregavam na mão do bispo o envelope deles. Entende? Hoje nós não precisamos fazer isso mais. Jejum também, né? Jejum também. Passavam fome. Passavam fome. Tô com fome. Vai indo, vai Ficava indo. 24 horas, ficava às vezes uma refeição. E isso, às vezes começava de pequeno, começava uma refeição, da noite até a manhã seguinte. Depois, quando eu pegando mais prática, pegava da noite até a hora do almoço, e aí sim íamos, de grau em grau. Não é isso que nós linha sobre linha, preceito sobre preceito, não é isso que nós aprendemos no Evangelho? Nós não podemos colocar goela abaixo os nossos filhos como pequenos. Você tem que educar no caminho, mas saber que eles têm limites. E é respeitando esses limites, pouco a pouco, eles vão fazendo. Hoje, nós não precisamos mais chamar a atenção deles para jejuar, para pagar seu dízimo, eles vão, eles fazem, e a gente só sabe quando a gente vai fazer o acerto anual do dízimo, né? Que o bispo entrega lá para eles, esse é de vocês, de você, e eles, então, a gente sabe que eles estão fazendo a parte deles. Coisas pequenas, coisas simples, mas que produzem diferença. Obrigado, irmã Cristiane, por ter compartilhado conosco, né? Pode ter certeza que a irmã está no caminho certo, minha querida. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. E o que eu leio com ela é um livro ilustrado, né? Que a gente tem um livro de Mormon ilustrado, esse tipo que compra Doutrina e Convênios ilustrado lá na loja no tempo já não tinha mais, está acabado. Enfim, então ela, vou atender à vontade dela. Legal. Obrigada, Cris. Eu vi que tinha uma outra pessoa com a mão erguida, não lembro mais, desculpa quem era, quem estava com a mão erguida, quisesse manifestar, e logo depois. Peraí. Opa, Lara, vamos lá, Lara. Depois da Lara, Não, a gente vai para as considerações finais. Vamos lá, Larinha. só eu queria falar oi, bispo, e também a Lê, eles são meus amigos, né? E o bispo convidou a gente para estar aqui nessa reunião. Eu entrei sem expectativa, mas foi muito especial, que eu lembrei de quando eu estava lá em Sertãozinho com eles. E realmente, bispo, você é um exemplo para a gente, a Lê também. Eu fiquei muito emocionada com tudo que vocês ensinaram aqui, porque desde quando eu fui para a missão, vocês têm sido muito meu exemplo, e mesmo de longe, né, que a gente agora está longe de novo, vocês são meus exemplos, né, são os pais para mim, e foi muito especial ouvir os ensinamentos, o Fabrício crescendo, a Isa também, e eu amo vocês, tá? É Eu isso. também amo. Saudades de você, Lara. Saudades. Su, eu vou te mandar uma foto agora, já que a Lara falou, não sei se você consegue, de improviso, colocar aí, para que vocês possam entender o que eu vou falar. Acabei de mandar para ti, Su. A Lara, para quem não sabe, eu fui o bispo dela, foi eu quem enviou ela para a missão, né, para o campo missionário. A Lara vem de uma família onde os pais não são membros, então ela perdeu o irmão, que era um pouco mais velho que ela, tinha 18 anos quando ele bateu de moto, 19 anos, né? Quando ele bateu a moto e faleceu, eu era bispo na época, né? Participei de todo esse processo difícil da sua família, mas como bispo eu não podia perder a oportunidade de desafiar os meus jovens para que eles pudessem servir ao Senhor, porque eu sei a diferença que fez a missão na minha vida. A Larinha ouviu o Espírito de Deus através da entrevista e nós enviamos ela para a missão. Ela serviu missão Brasil Teresina junto com o Júlio. O Júlio está na foto do lado dela, tá vendo? Esse é o grupo que eu mandei para a missão quando eu era bispo. Jovens que se batizaram na igreja quando eu era bispo.
E toda vez por ano, uma vez por ano, nós fazemos um jantar aqui em casa. Esse foi do ano passado. Esse foi do ano passado. Esse encontro nosso anual tem aumentado cada ano, porque esse é o grupo, e agora tem os esposos, as esposas, e agora vem os filhos, e a nossa reunião anual de missionário retornado da Ala Sertãozinho está cada vez maior, né? E tem sido uma bênção para nós estar com esses jovens aqui todo ano em casa, né? Minha esposa cozinha para eles. Faço macarrão, que é tradição. Macarrão, nosso macarrão com vários molhos. É a tradição de nossa reunião missionária, dos missionários aqui de Sertãozinho. E é uma oportunidade onde eu e minha esposa temos para compartilhar experiências, onde nós temos... Puxar a orelha deles aí daqui. Puxar a orelha deles, eles sabem que eles nunca vão ter isso, eu vou sempre estar no pé deles, cobrando eles, né? Eu não sou mais o bispo deles, mas tenho um carinho enorme por eles terem ouvido o chamado do Senhor, através de mim como bispo, né? E hoje eles têm colhido muitas bênçãos, né? A Larinha está se formando aí para enfermagem, tá? É uma alegria para nós. Né? A procura do companheiro dela, ainda não casou, então está procurando, né, Larinha? E tem sido uma oportunidade muito grande para nós. E é isso, irmãos. A gente não perde a oportunidade para poder ensinar. Essa é a nossa vida, né? A gente tem tido muitas experiências espirituais nesse tempo, né? Servir como bispo, para mim, foi uma das experiências mais sagradas da minha vida. Eu amei ser um bispo. Eu amei servir. Foi o melhor chamado que eu tive na minha vida, de tantos que já teve, né? Eu nunca cresci tanto na minha vida como cresci espiritualmente e de outras formas como um bispo. É um chamado sagrado. E eu posso falar para vocês, meus queridos, minhas queridas, né? Ouçam o bispo de vocês. Pode ter certeza que, com todas as falhas que ele tiver, ele é o ungido de Israel. E ele é a pessoa chamada com chaves para abençoar a vida de vocês. Não tenho dúvida disso. É um testemunho sobre isso. Obrigado, Lara, por compartilhar. Eu amo você, querida. Muito bem. Gente, agora a gente vai só. Ju, depois da Ju, a gente vai fechar com chave de ouro, porque amanhã é nossa segunda-feira e todo mundo já está. A gente hoje teve um banquete espiritual, a gente não tem assim palavras. Irmã Letícia, irmão Juliano, pelo exemplo de vocês e pelo carinho e apoio que o senhor tem nos dado, né, para o nosso grupo, que apesar de sermos pessoas de experiências de vidas diferentes, a gente tem o mesmo objetivo, né? A gente está no nosso próprio passo, caminhando aí para nos tornarmos sacerdotes e sacerdotisas, reis e rainhas. Ju, é contigo, minha flor. Então, eu estou muito feliz de ouvir tantas experiências e me emocionar demais hoje, porque eu conheço o Elder Robson, né? De quando a gente estava no CTM, na missão, e agora no grupo da missão, que ele é um pai para todos, lembra dos aniversários, entra em contato conosco, quando alguém está doente, ele se lembra, ele liga. Então, muito obrigada pelo seu exemplo de ministração e por ser as mãos no Senhor para muitas pessoas aqui nessa terra. Obrigada. Obrigada, Cícero Firmino. Te amo, tá bom, querida? Obrigada de coração. Conta sempre comigo. Sabe disso. Eita, gente, que reuniãozinha poderosa, hein, gente? Reunião zona. Mas, enfim, irmão, eu gostaria só que vocês estavam falando, eu estava lembrando, eu gostaria só de compartilhar uma coisa boa que aconteceu hoje. Quem me conhece sabe que meu filho, quando completou 18 anos, ele não quis ir para a missão, ele resolveu que ele não queria ir para a missão e ele resolveu chegar para mim e dizer que ele não acreditava em Deus e que ele era agnóstico, né? Para mim, que levei meu filho sempre para a igreja, seminário, eu fiz tudo que eu achei que eu poderia ter feito como mãe, né? Foi muito difícil ver as escolhas que meu filho fez na vida e tem feito na fase adulta, né? Apesar de ser uma criança, para mim vai ser sempre criança, né? Tem 25 anos, é muito boa, assim,
Hoje, depois de muito tempo, ele foi comigo para a igreja. Hoje, quando ele veio passar, o aniversário dele foi dia 5 e ele veio para cá e ele disse, e de manhã ele só acordou e eu convidei para ir para a igreja, ele disse, vamos. Foi todo descabelado, perguntou se podia ir do jeito que acordou, e eu disse sim, né? Mas para mim foi, e é interessante que às vezes a gente pensa que hoje, quando a gente estava na reunião mental, ele só, eu estava, sabe quando você está olhando, mas você está prestando atenção, parece que eu estava com o olho aqui do lado, assim, grudado nele, né? E eu estava vendo todas as coisas que ele estava prestando atenção. E eu não sei como, senhor, como isso funciona na cabeça dele, mas de alguma forma eu tive esperança, né, que algum dia, talvez no futuro, as coisas melhorem. Ele está inativo já há 7 anos, né? É, e às vezes, para ele orar, eu ainda hoje, todos os dias eu mando, não esqueça de fazer oração. Todos os dias da minha vida, eu mando isso para ele. Não esqueça de fazer oração, não esqueça de fazer oração. E ele me fala de forma automática. Eu vou, eu vou fazer oração, mesmo eu sabendo que ele não vai fazer oração. Mas, enfim, só gostaria de compartilhar essa coisa com vocês. Né? Obrigada pela presença de todo mundo, né? Obrigada pelo espírito que todos nós trouxemos individualmente, e se pelo menos uma pessoa aqui tiver sido influenciada, isso já vai ser de grande diferença, né? Que é amanhã, que quando a nossa semana começar, mesmo com as dificuldades, né? Porque eu sei que amanhã, às vezes, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente lembra é da coisa que a gente não resolveu ainda, precisa resolver, e às vezes a gente olha para o lado, para o outro, parece que não, a gente não encontra saída, mas por mais que as coisas estejam difíceis, não vamos desistir. Só vamos seguir caminhando. Eu não sei se vocês lembram de esses dias, acho que foi o último vídeo do Elder Holland, né? Eu vi no Instagram ele falando sobre dificuldades e alguém, eu não lembro muito bem a história, acho que eu vi uma vez, né? Um campeão de alguma coisa, eu não lembro bem, né? E ele estava perguntando como é que a pessoa conseguiu vencer todas as coisas e ele disse só continuar fazendo, né? Continuar caminhando, continuar, mesmo que às vezes a gente não tenha força para caminhar, às vezes a gente não tem outra saída na vida a não ser caminhar, né? Então só vamos caminhar mesmo que às vezes não saibamos, né? O destino final, vamos só lembrar daquela história, vamos colocar o nosso pé primeiro, vamos molhar primeiro o pé, né, na água e aí as águas vão se abrir. A gente gostaria de compartilhar essa reunião com vocês e deixar em nome de Jesus Cristo, amém. Lembrando que amanhã, segunda-feira, a gente tem a nossa reunião de oração. O irmão Diniz Pedro e a esposa vão estar aqui dia 16, são os futuros presidentes da missão do Helder Kristac, não é isso? Em julho ele começa a missão, o presidente da missão Curitiba. No dia 23, a gente vai ter o 70, o Helder Leite, ele vai estar aqui com a gente. No próximo sábado, a gente vai ter o irmão Tom Cavalcante, ele é terapeuta, hipnólogo, ele vai falar sobre o sentimento de amor, né, o que que acontece com o nosso organismo e a dependência emocional que algumas pessoas sentem, né, a necessidade que às vezes a gente tem de sentir a aprovação da outra pessoa para se sentir amada. Né, ele não é membro da igreja, mas essa já é a terceira vez, né, que ele vem falar para a gente. Ele vai estar aqui no sábado e na sexta-feira a gente vai ter a nossa aula do Vem Segue. Muito bem. E como eu estou vendo que a Ju está com uma cara tão bonitinha de quem está querendo fazer oração, Ju, você pode fazer uma oração para a gente? Nosso Pai que está no céu, obrigada por esse evangelho, por essas coisas que aprendemos e compartilhamos aqui, pelo doce Espírito que podemos sentir, que vem de Ti, que possamos, Senhor, entesourar esses ensinamentos, possamos ter o desejo de aplicar em nossas vidas, de ser uma luz e seguir os passos de nosso Salvador, que possamos, Senhor, ter gratidão por cada momento, mesmo os difíceis,
porque são eles que nos aproximam ainda mais de Ti. E que possamos desfrutar de mais momentos assim, com o Espírito nos ensinando, nos fortalecendo. E essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigada, gente.